Olá, personas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Continuando a série sobre a história do design gráfico, hoje eu vou falar sobre o design na Idade Moderna, o design renascentista. A Idade Moderna começa ali por volta do século XV e vai até meados do século XVII. A gente tem aí a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E é exatamente nessa transição aí que surge o Renascimento. O Renascimento é um movimento filosófico, político, econômico e artístico que vem para reformular a vida medieval. Ele começou na Itália e logo se espalhou por toda a Europa. O movimento renascentista tem umas características bem marcantes, e são elas: a forte crença na ciência. Para os renascentistas, tudo podia ser explicado por meio da razão e pela ciência. Eles tinham o homem como centro do universo, sabe? A criação suprema de Deus. E também tinham bastante inspiração artística na antiguidade clássica, sabe? Grécia, Roma. E toda essa mudança de pensamento que houve com o Renascimento atingiu tanto a política, como a economia, a arte, a filosofia e etc. E, obviamente, esse movimento também atingiu o design. Mais especificamente o design de livros. Enquanto que na Alemanha, as impressões tipográficas junto com a xilogravura aumentavam a passos galopantes, na Itália, um novo modo de tratar os livros acabou por surgir. Primeiro, teve a mudança na tipografia, que deixou de ser semelhante àquela que eles usavam nos manuscritos. Um cara chamado Nicholas Jenson foi o responsável por introduzir os tipos romanos. E esse tipo romano era mais legível, e a anatomia dele criava uma mancha gráfica muito melhor para a página. Para quem não sabe, a mancha gráfica basicamente é o espaço onde é colocado o conteúdo, sabe, textual e imagético, de um impresso, por exemplo. Por exemplo, nessa página aqui, isso é uma mancha gráfica. É o espaço ocupado pelo texto e pelos elementos gráficos dessa página. E o tom e o peso dessa mancha gráfica é alterada de acordo com o tamanho da fonte, o espaço entre linhas, a abertura dessas fontes e também o espaço entre as letras e as palavras. Os tipos romanos do Jenson eram bem mais abertos e mais legíveis comparados aos tipos utilizados que se semelhavam aos dos manuscritos, o que fazia com que a mancha gráfica dos impressos fosse muito menos densa. Visualmente falando, eles partiram disso para isso. E por conta dessa transformação, o Nicholas Jenson é considerado um mestre da tipografia, um gênio. A fonte Adobe Jenson, criada pelo Robert Slimbeck para Adobe, é uma fonte do estilo romano baseada na fonte criada pelo Nicholas Jenson lá no século XV, por isso o nome Adobe Jenson. É uma fonte que tem uma altura X baixa e alta leiturabilidade. Por conta disso, ela era e é geralmente utilizada no corpo do texto. Além do tipo romano, Jenson desenvolveu vários outros tipos, seja de estilo gótico, grego, e assim ele fez o nome dele. Outro ponto que marca o design renascentista é a ornamentação. Ainda que a tipografia tenha sofrido modificações, sabe, do manuscrito para o romano, a ornamentação que foi herdada dos manuscritos permaneceu. E ela não se resumia só aos livros, ela acabou entrando também na arquitetura, na mobília e etc. Mas outro carinha astuto, chamado Erhard Hadodt, espero que esteja certo isso, começou a mudar essa história. As ornamentações antes do Hadodt eram baseadas em flores silvestres. E o Hadodt vem para inserir ornamentos naturalistas, que eram inspirados na antiguidade clássica. Ele também trouxe algumas padronagens usadas na cultura islâmica, algumas figuras geométricas e também figuras invertidas. Outra característica bem marcante nos livros renascentistas eram as margens generosas, coisa que a gente chora hoje para ter nos livros. Quem nunca, né? Tem muito espaço, enfia coisa aí. Triste a vida. Outro grande nome ligado à tipografia é Claude Garamond. Assim como Jenson, ele também produziu tipos romanos que foram consideradas verdadeiras obras de arte. A diferença é que os tipos do Garamond tinham forte influência da caligrafia. Eram tão perfeitos esses tipos que os impressos produzidos com ele tinham uma beleza e uma legibilidade absurda. Você não queria ler, você queria ver, olhando só. O Garamond chegou até mesmo a estabelecer a sua própria fundição de tipos e vender esses tipos móveis para as gráficas. E novamente a Adobe também tem uma fonte baseada neste tipo criada pelo Garamond, que se chama Adobe Garamond. E ela também é produzida pelo Robert Slimbeck, para você ver como esses tipos eram e ainda são considerados perfeitos.
e como a Adobe vai dominar o mundo, junto com as farmácias e a nova ordem mundial. Apesar de ser considerado um gênio, o Garamond morreu na miséria e teve a sua obra toda vendida, mas seus chips continuaram a ser usados por diversos tipógrafos por mais de 300 anos. E esses tipógrafos se dedicaram basicamente a refinar e a melhorar as formas criadas por Garamond. Apesar de ser um século de grandes obras literárias, como as de William Shakespeare, no século XVII, o design e a produção tipográfica não passaram por grandes inovações, por assim dizer. E isso se deu basicamente porque a produção tipográfica tinha sido tão grande nos anos anteriores que havia muito material disponível. Tá sobrando tipo! Mas em compensação, a gente tem a disseminação da prensa, da imprensa, nas colônias americanas, perto ali da metade do século, por volta de 1640, mais ou menos. As grandes inovações voltaram só mesmo lá no século XVIII, mas isso você só vai ver no próximo vídeo. E aí? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair. Deixa um comentário aqui embaixo com a sua sugestão, a sua crítica, a sua dúvida. Espero vocês aqui na próxima segunda, neste mesmo horário, neste mesmo canal, tá bom? Tchau!